Então nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo 12, que diz o seguinte: finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar a vocês uma bênção. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Pois bem, no versículo 8, nós vamos ter aqui a conclusão de Pedro sobre o tema submissão. Pedro começou a tratar este tema lá no capítulo 2, no versículo 13, e agora ele está concluindo este tema, e nesta conclusão ele vai falar um pouco sobre o padrão que se espera dos cristãos, ou seja, nós que entregamos nossas vidas aos cuidados do Senhor e nos comprometemos em segui-lo, precisamos viver dentro de um padrão de comportamento que agrade ao Senhor. E a submissão, ela exige que nós tenhamos esse padrão. Então, note que Pedro, ele começa falando a todos os leitores, depois no decorrer da sua prédica, ele vai tratar de algumas questões envolvendo grupos específicos, né, como os empregados, os patrões, esposas, esposo, e ele vai inclusive chamar a atenção de todos para o próprio exemplo de Cristo, né, dizer, olha gente, Jesus deu exemplo de submissão, e na finalização, ele volta novamente a falar para todos os cristãos. Vamos, só para a gente entender melhor, né? Vamos imaginar que alguém esteja ministrando aqui uma palavra sobre um determinado tema para toda a igreja. Então, ele começa, né, a sua prédica, a sua mensagem, a sua pregação, falando para toda a igreja. De repente, ele aborda algumas questões específicas sobre alguns grupos. Vamos imaginar que durante a prédica, então o pregador ele fala para as crianças, depois ele fala alguma palavra específica para um grupo de jovens, fala para um grupo de obreiros, e quando está finalizando esta mensagem, ele volta a falar para todos. Então é exatamente isso que Pedro está fazendo em relação ao tema submissão. Lembre que o tema central da carta de Pedro é a santificação. E dentro da santificação ele aborda esse tópico, né? A submissão do crente como sinônimo de santificação. E agora ao finalizar, nós vamos ver que Pedro, quando ele fala para alguns grupos específicos, ele também aborda algumas questões que são específicas naquela época, naquele tempo. Por exemplo, a relação do senhor e do escravo, do patrão e do empregado. A relação entre a mulher crente e o marido descrente, entre o esposo cristão e a esposa. Então ele está tratando ali de algumas questões muito específicas. E o que nós observamos ali é que Pedro, ele está, na verdade, demonstrando cuidados pastorais, respeito por essas pessoas que eram vistas, né, como pessoas oprimidas, pessoas que eram
sobrepujadas por outras pessoas, pessoas que eram vistas como uma classe social inferior, como no caso dos escravos. E Pedro vai falar para essas pessoas com o propósito de mostrar a elas que elas deveriam ter uma mente, cristã de liberdade e não se prender à condição social que eles estavam vivendo. Então vejam bem, nesse versículo 8, Pedro vai dar 5 conselhos para toda a comunidade cristã, que se praticados, se nós conseguirmos praticar esses 5 conselhos, essas 5 orientações que Pedro está dando aqui, nós vamos estar mais próximos de um retrato ideal para a igreja de Cristo. Não estou dizendo que seja fácil. Primeiro, Pedro diz assim: nós cristãos, isso aqui é para a igreja, para os cristãos, nós precisamos ou nós devemos viver em harmonia. Aí eu quero lançar uma pergunta para vocês aqui que estão presentes, quem está participando virtualmente pode também colocar o seu comentário. O que Pedro quis dizer quando ele fala assim, que vocês tenham o mesmo modo de pensar? O que você entende com isso? Vamos partir do pressuposto que nós somos pessoas diferentes. Ou não somos? Eu estou pensando aqui algo totalmente diferente do que vocês estão pensando agora, porque as nossas mentes, elas trabalham individualmente. O que Pedro quis dizer com esta palavra? Tenham o mesmo modo de pensar. É possível imaginar um grupo de pessoas cristãs pensando da mesma maneira? O que vocês acham? Me ajudem aí, agora vocês podem falar. É difícil? É. Ok. Um pensamento, uma maneira cristã de pensar, Isso, muito bem. Vejam bem, essa é uma questão extremamente polêmica, tanto que a gente não vai entrar agora no tema história da igreja, porque é muito extenso, mas ao longo da sua história, muitos cristãos foram, inclusive, martirizados por outros cristãos, por pensarem de forma diferente. Então o que Pedro quis dizer com esta palavra? E vamos ver que também não é só Pedro que tinha essa forma de pensar sobre a palavra. Paulo, lá em Filipenses capítulo 3:15, ele fala assim: nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns pensam de forma diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Então, o que é pensar da mesma maneira? Vamos considerar o seguinte: primeiro, na igreja de Cristo existe uma variedade de dons e talentos, sim ou não? Imagine se todo crente tivesse o mesmo dom, ou seja, como é que seria a igreja, Então, cada um de nós temos dons e talentos, habilidades diferentes que são dadas por Deus para o seu povo. Ora, uma vez que nós temos dons diferentes, o que você espera? Que haja também diferenças nas opiniões. É assim ou não é? O crente que tem o dom de falar em línguas estranhas, ele pode, não entender o crente que tem o dom da palavra, do conhecimento, da ciência.
Como pode ser que aquele que tem a palavra da ciência não entenda aquele que tem dons de curas? Talvez até por isso que exista tantas confusões entre muitos cristãos em relação a isso. Agora vejam bem, Pedro está dizendo aqui o seguinte, irmãos, nós somos diferentes, sim. Temos dons diferentes, sim. Habilidades diferentes, formação diferente, cultura diferente. Somos seres individuais. Mas nós precisamos, como cristãos, ter uma mente governada pela mente de Cristo. Ou seja, quando o assunto se refere a reino de Deus, igreja, nós precisamos entender que essas diferenças não é para causar divergência. Mas essas diferenças existem justamente com o propósito de enriquecer a igreja, edificar a igreja, desenvolver a igreja. E para isso nós precisamos, então, pensar da maneira como Cristo pensa. Você pode ter ideias diferentes em relação às questões da vida, em relação à profissão, em relação a diversas coisas. Mas quando o assunto é Evangelho de Cristo, nós devemos buscar a uniformidade na maneira de pensar. Pois não, irmão? Sim. Sim. Perfeito. Perfeito, verdade. Agora então, aí eu vou lançar uma pergunta para vocês. Vocês acham que enquanto igreja, é possível termos uma uniformidade na maneira de pensar? Me ajudem aí. É possível ou não? No mundo atual. É difícil. Olha, perfeito. Não vai ter uniformidade. Perfeito. Vamos imaginar assim, irmão Hélio. Tá. Vamos imaginar assim, igreja global, né? Quando a gente fala de igreja global, nós estamos falando aqui de denominações globais, né? Que defendem o evangelho ou o título, né, de cristão. Eu não vou não é impossível. Eu ia falar que era quase, não é impossível, irmão Hélio. Agora é impossível. Vamos trazer isso para a realidade de uma comunidade local. Dentro da comunidade local, é possível? É difícil. Já não é impossível, né? Mas é difícil. Muito bem. Perfeito.
Perfeito. Então vamos tentar trazer esta palavra de Pedro aqui, né, para uma comunidade local. Até por nós entendermos que as igrejas locais, elas são pequenas células deste corpo, né? Ou são pequenas partes desse corpo e cada uma com a sua função. Então, quando o assunto abrange, né, igreja global, a coisa se torna mais difícil, aliás, impossível, porque cada uma vai ter uma função dentro desse corpo. Quando fala de igreja local, é difícil, mas deveríamos lutar por esta uniformidade na maneira de pensar. E antes vamos ouvir a Raila. Por favor, alguém me ajuda a traduzir a Raila. O que ela falou? Sim, é claro. Agora, a gente precisa entender que, para que esta comunhão seja plena, é o que Pedro está falando, irmãos, vocês precisam ter um alinhamento na maneira de pensar. Ou seja, vocês precisam, no que tange as questões, né, que envolvem a vida cristã, vocês precisam, vamos imaginar numa comunidade local, você tem diferentes ministérios locais. Aí vamos imaginar que de repente existe a igreja, toda igreja, ela deve, né, ou pelo menos deveria, trabalhar dentro de uma visão específica dado a ela. Por isso que eu sempre digo aqui que a gente não deve, aliás, não pode copiar a visão do outro. Porque para cada igreja Deus dá uma visão, porque ela tem um papel a representar dentro do corpo. E esse papel é dela, não é do outro. Quando você copia, muitas vezes você perde a identidade. Então, dentro da igreja local, deveria se pensar dessa maneira. É o que Pedro está falando, olha, vocês precisam estar alinhados. Agora, isso é fácil? Não é. Se fosse fácil, Pedro não precisava escrever a respeito. Pois não. É grande. Sim, perfeito. Até porque você vai imaginar o seguinte, que na liderança, a liderança é igual Moisés, né? Quando estava conduzindo o povo. Deus dava as diretrizes a quem? A Moisés. Chegou um momento que o povo cresceu, houve necessidade de ter outras pessoas desenvolvendo ações junto ao povo no meio de Moisés. Vamos imaginar que essas pessoas são os líderes ministeriais, são os obreiros atuando dentro da igreja. Porém, a diretriz partia de quem? De Moisés. Imagine se cada um desses líderes começasse a agir à revelia. Nós teríamos uma nação destruída, como de fato, na história de Israel, em alguns momentos, faltou esse alinhamento. Porque em alguns momentos, alguns desses líderes foram influenciados a pensar e agir de maneira diferente, e o resultado foi desastroso para o povo de Deus. Então, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 16, Paulo fala assim, olha, falando sobre a questão da humildade, ele fala, não sejam orgulhosos, aceitem serviços humildes e que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Talvez um dos grandes problemas da comunidade cristã é que algumas pessoas se consideram os únicos detentores da verdade. E aí não ouvem os outros, não conseguem ter uma visão diferente. Porque às vezes, queridos, vejam bem, mesmo os pastores ou líderes ministeriais, eles podem também estar equivocados em relação a determinados temas, a determinadas questões que envolvem a igreja local. Eu tive um pastor que ele tinha um costume de usar uma expressão que era o seguinte, ele falava assim, o meu carro tem marchas para frente, mas também tem marcha ré. E então o que ele queria dizer quando ele falava isso para os seus líderes? Que até mesmo o líder que está à frente de um grupo, ele precisa ter a humildade para não se achar soberano nas ideias e reconhecer que às vezes a revelação que Deus quer dar a um grupo, a uma comunidade, a um ministério,
depende de ouvir o que os outros têm a dizer. Ainda em Romanos 15, 5, Paulo fala assim, olha, que Deus dê paciência e coragem para que vocês vivam bem, seguindo o exemplo de Cristo. Então eu diria que quando nós falamos de pensar de maneira uniforme, nós devemos sempre submeter as nossas ideias, os nossos pensamentos ao exemplo de Cristo. O que Cristo diz, o que a palavra dele fala a esse respeito? Ultimamente tem se tornado comum no meio cristão nós ouvirmos inclusive pregadores, né? Ou celebridades do mundo gospel, aqueles que ministram para as pessoas, dizer assim, eu penso que, eu acho que. Quando o assunto é reino, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra diz. E aí, olha bem o que Paulo está dizendo, que Deus ajude vocês, ajude cada um de nós a entender. Eu ouvi por muitos tempos na minha vida, e já falei isso aqui algumas vezes, uma expressão que dizia assim, feliz o pregador que vive o que prega. Gente, se eu for pregar só aquilo que eu vivo, provavelmente eu vou pregar muito pouco do que a Bíblia tem para ensinar. Então às vezes nós pregamos, e nós falamos coisas que vão confrontar-se com a nossa verdade. Mas a verdade absoluta é a verdade de Cristo. Então, nós devemos sempre atentar para o exemplo de Cristo. E aí Paulo, lá em Filipenses 2:2, ele fala assim, olha, Paulo está dizendo aqui, eu peço a Deus que dê a mim e a vocês a satisfação de quando eu for aí visitá-los, encontrar todos vivendo em harmonia. Aí ele fala assim, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Somos diferentes? Somos. Mas quando Cristo domina a nossa mente, quando nós procuramos nos submeter à maneira que Cristo pensa, nós nos tornamos mais pacientes, nós nos tornamos mais amigos, mais compassivos, mais respeitadores, mais amorosos. Então é isso que Pedro está dizendo aqui aos irmãos. Irmãos, pare de cada um pensar do seu jeito, atentem para o exemplo de Cristo. Aí ele continua e fala da compreensão, que é o próximo tema. Ele fala assim, que vocês tenham o mesmo modo de pensar, e aí ele continua e fala, e o mesmo modo de sentir. Gente, aí complicou mais ainda. Porque Pedro está falando aqui agora de você ter empatia no sentido de procurar colocar-se no lugar do outro, ver com os olhos do outro, pensar com a mente do outro, ouvir com o ouvido do outro. E aí não é simples. Ou seja, os cristãos devem demonstrar esta preocupação e este interesse pelo outro, principalmente em tempos de alegrias e de dor. Ou seja, às vezes nós olhamos para determinadas pessoas na igreja e temos a mania de qualificar as pessoas ou classificar as pessoas, como eu preguei domingo passado aqui, de fortes e fracos, né? De fiéis, infiéis. Esse é fervoroso, esse não é. Nós temos esta mania, é assim ou não é? Isso faz parte da natureza humana. Mas como cristãos, Pedro está dizendo aqui, nós precisamos se colocar no lugar do outro. Por que o outro é desta maneira? O que levou o outro a falar, agir desta maneira? Aqui está falando de igreja, tá, irmãos? Então, vamos esquecer agora o ambiente externo, a igreja. Está falando de comunidade cristã dentro da igreja. Os irmãos que vivem aqui juntos, uns com os outros. Por que aquele irmão, ele é diferente? Quais são os problemas que ele enfrenta no dia a dia? Às vezes problemas de natureza pessoal, familiar. Às vezes questões relacionadas à saúde.
saúde emocional, saúde psíquica. Então a gente precisa ter um pouco mais de compreensão em relação aos outros, e Pedro está pedindo isso aqui. E estas palavras de Pedro, elas encontram também eco nas palavras de Paulo, lá em 1 Coríntios 12, 26, Paulo fala assim, que se uma parte do corpo, igreja, às vezes a gente associa muitas coisas da Bíblia ao ambiente externo, mas aqui é ambiente interno, igreja. Se uma da parte do corpo, igreja, sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é elogiada, todas as outras se alegram com ela. É assim que acontece na igreja ou não? O que vocês acham? Não é, né? Mas Pedro está dizendo aqui, deveria ser. A gente deveria, quando alguém dá um testemunho de alguma realização pessoal, de alguma bênção alcançada, de sucesso em alguma área, a gente deveria se alegrar com esta pessoa, porque ele faz parte do mesmo corpo que nós. E quando alguém diz assim, ore por mim, a gente deveria orar por essa pessoa. Muitas vezes, alguém pede oração para a igreja, irmãos, eu peço oração em meu favor. Sabe o que acontece? Entra aqui e sai aqui. Porque a gente não está tendo esta empatia em relação ao nosso irmão. Nós não estamos sentindo, como ele diz aqui, vocês precisam ter o mesmo sentimento. Olha para o teu irmão e procure enxergar a vida do teu irmão. Ele está bem? Se ele não está bem, ore por ele. Quando alguém pede oração, a gente deve entender que realmente essa pessoa está precisando, é parte do nosso corpo. E se nós não ajudar, essa pessoa pode perecer e todo o corpo vai sofrer. Então, lá em Romanos 12, 15, Paulo fala assim, irmãos, alegrem-se com aqueles que se alegram. E chore com aqueles que choram. Terceiro conselho que Pedro dá aqui. Ele diz assim, devemos, amar uns aos outros. Aí eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês aqui, e eu gostaria de ouvi-los. Vocês acham que os crentes, ou melhor, aqueles que se denominam crentes, eles realmente amam uns aos outros? O que vocês acham, gente? Estou nem falando de ambiente externo, ambiente interno. Hã? Muito bem. É. Muito bem. Muito bem. Se o mundo fosse, muito bem. Seria lindo, né, irmãos? Seria tão lindo que a gente pudesse viver sempre dentro desse ambiente de amor de uns pelos outros. Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 12, não lembro, mas é o último versículo que antecede o capítulo 13, o capítulo do amor. Ele fala assim, eu vou mostrar para vocês o caminho mais excelente. Um caminho mais excelente do que os dons, mais excelente do que tudo. O amor. Como seria bom, que realmente todos aqueles que se dizem cristãos amassem uns aos outros. Pedro está repetindo aqui aquilo que ele já tinha falado lá no comecinho da carta dele. Só um minutinho, tá, irmão Gildo? Onde ele fala assim, vocês precisam ter um amor sincero na fé. Ou seja, um amor que envolve força,
coração puro, né? Eu fiz uma observação aqui que diz assim que o amor cristão, ele vai além das palavras, envolve ação. E o que é ação? Às vezes, como diz Tiago, o irmão está necessitado e você pode ajudar o irmão, e aí ele pede a você oração e você diz para ele: Deus te abençoe. Mas você sabe que você pode ir além das palavras, porque você pode ter uma ação, né, que demonstre esse amor em favor do teu irmão. E realmente isso está faltando. Talvez não, nós deveríamos orar mais ao Senhor e pedir a Deus: Deus, coloca mais amor no nosso coração, amor uns pelos outros, porque não adianta a gente querer amar o que está fora, se não somos capazes de amar os que estão dentro. Pode falar, irmão Gil. Oh, muito bem. Ah. Ah. Perfeito. Glória a Deus. Muito bem. Sim. Ou seja, né, irmão Gildo, em suma, quem está em Cristo ama. Se não tem amor, não está em Cristo, porque Deus é amor. Ora, se a essência, né, de Deus, né, é o amor, então quem não ama pode ser um bom religioso, pode ser um frequentador de igrejas, mas nada além disso, porque quem está em Cristo ama. Pois não. Sim. Graças a Deus. E essas forças se renovam quando você sente este amor que os irmãos têm uns pelos outros. Como diz o irmão Hélio, né? Seria tão bom. O salmista dizia isso, né? Olha, eu prefiro ficar um dia lá nos átrios do templo, né, conversando com os irmãos ali, falando do quanto Deus é bom, do que 1000 dias sentado lá no trono, ouvindo os problemas. Então realmente, nós devemos nos amar uns aos outros. E se alguém está tendo dificuldades para amar o seu irmão, então precisa se achegar mais a Deus, precisa buscar mais a Deus, porque Deus é amor. O quarto conselho que Pedro dá aos irmãos é que nós devemos ser também educados. Numa outra versão, né, na revista corrigida, que é a versão clássica, diz o seguinte, que essa palavra educado, ela foi substituída pelo termo entranhavelmente misericordiosos. É como se Pedro estivesse falando o seguinte: olha, vocês precisam desenvolver um sentimento, uma relação, né, com os seus irmãos, que venha lá de dentro das entranhas, sabe? Não é uma coisa superficial, né? A paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, não. Mas tem que ser uma coisa assim. Imagine os jovens, né? Vou dizer aqui dos jovens que estão apaixonados. Quando vocês se encontram, né? O coraçãozinho bate ou não bate, né? Os mais velhos que o digam, né, irmão Hélio? O coração bate forte, né? A ausência, né? Você sente a ausência. Então ele está falando, olha, isso tem que partir das entranhas, tem que vir lá de dentro.
E Pedro, aliás, Paulo, em Colossenses 3,12, ele fala assim: vocês são o povo de Deus. Ele amou vocês, escolheu vocês para serem dele, então vistam-se da misericórdia. Eu prefiro esse termo misericórdia do que o termo educados aqui, porque ele é mais profundo. Porque quando a gente tem misericórdia pelo outro, a gente não vai tratar mal o irmão. A gente vai medir as palavras, a gente vai medir as atitudes. Às vezes, irmãos, quantas pessoas que às vezes vêm tão fragilizados para a igreja, que o simples fato de alguém não cumprimentar entristece a pessoa. É assim ou não é? Às vezes a pessoa fica triste, sei lá, passou, o irmão não viu, e ali ela já fica triste. Agora, quando a gente tem essa educação, né, que se baseia na misericórdia que está dentro das entranhas, que vem lá de dentro para fora, a gente tem até esse cuidado de às vezes não ser desatenciosos, de não ignorar, sabe? Às vezes, isso é muito comum na igreja, principalmente, eu vou falar de ministério, então pastor. Você está conversando com alguém, e às vezes tem pessoas que elas estão tão ansiosas ali, por um cumprimento, que do ponto de vista natural, elas até agem com indelicadeza, porque não espera o pastor terminar de conversar com um para poder conversar, mas naquela hora o pastor, o líder, precisa estar movido de misericórdia para entender também aquele irmão. Porque às vezes a pessoa, tudo que ela quer ali é a paz do Senhor, irmão. Aí você está conversando com alguém, interrompe, mas quando existe amor, você cumprimenta: ô irmão, dá licença um minutinho, paz do Senhor, Deus te abençoe, vai com Deus, e volta e continua a conversa. Isso faz tão bem. Não, você está aqui conversando, e aí o irmão chega, e você ignora, o irmãozinho está aqui do lado, né? Às vezes ele só quer dar a paz do Senhor, e você faz de conta que não está vendo. Aquilo pode entristecer o irmão. Às vezes são coisas tão pequenas, nesse relacionamento de comunidade, que a gente precisa estar atento. Então, eu gosto dessa expressão, entranhavelmente misericordiosos, porque leva lá dentro, e você passa a enxergar o outro com um olhar diferenciado, com o olhar de Cristo. Aí em quinto lugar ele fala assim, que a gente deve ser humildes. Na outra versão fala afáveis uns com os outros. A humildade, ela foi ensinada pelo próprio Cristo. E sabe qual o melhor exemplo de humildade que Jesus deu para os seus discípulos? João capítulo 13. Eles estavam cansados, como Jesus também estava cansado. Os pés estavam sujos, talvez com bolhas, e Jesus manda trazer uma bacia, e manda fazer uma filinha, e vai lavando os pés um do outro. Pedro não entende naquele momento o ato de Jesus, e ele chega a falar: Senhor, está errado, o Senhor é o mestre, o Senhor está lavando os nossos pés, vamos fazer o contrário, deixa eu lavar o teu. E a resposta de Jesus é: Pedro, se eu não puder lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedrão esperto fala assim: Senhor, pode lavar o corpo inteiro, você quer que eu mergulhe na bacia, eu mergulho. Que negócio é esse? Eu não tenho paz, não tenho comunhão contigo. Mas na verdade ali Jesus estava dando uma das maiores lições de humildade que nós temos conhecimento na história bíblica. Jesus estava ensinando o prazer de poder servir aos outros, porque os discípulos viam Jesus, talvez da mesma forma que os romanos, ou os judeus viam os romanos, como sendo superiores. E aí Jesus falou: não, aqui no meu reino é diferente. Quem está acima precisa descer para servir os que estão abaixo. A humildade. Jesus dá esse exemplo, né, de altruísmo, de respeito, de dedicação, de amor por aqueles a quem ele serve. A humildade nos coloca a serviço do outro sem hipocrisia.
quando nós somos tomados por este sentimento de humildade, a gente não faz esperando uma foto para ser publicada na rede social. Eu fico encardido, para não dizer outra palavra, com esses crentes que ficam entregando cestas básicas para as pessoas e depois publicando a foto da pessoa na rede social. Que vai entregar comida para quem tem fome e aí fica publicando. Ah, mas o marketing social é necessário. Queridos, é triste, eu acho que para uma pessoa que está necessitada, você ter que pegar e expor a pessoa nessa condição. Não precisa disso. Quando nós somos tomados pela humildade sem hipocrisia, e lembre que a palavra hipocrisia vem de Hipócrates, que significa encenar, ator. Ou seja, a hipocrisia é justamente isso. Não é uma coisa profunda que vem do coração, é um ato para que os outros vejam. Quando a gente é tomado pela humildade de Cristo, é diferente. Paulo fala assim que Jesus ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Essas 5 virtudes que Pedro está falando no verso 8, elas refletem a glória da igreja quando seus membros vivem em harmonia. Uma igreja que consegue desenvolver e praticar estas 5 qualidades que Pedro está expondo aqui neste verso, com certeza ela será uma igreja reconhecidamente bíblica. Ela será uma igreja onde as pessoas vão chegar e vão olhar para ela, para os seus membros, e vão dizer: este povo é um povo que pratica o que a palavra ensina. Este povo verdadeiramente são crentes. Então nós devemos nos esforçar. Eu não estou dizendo que seja fácil, mas dizendo aqui que nós precisamos nos esforçar diariamente, sabe, irmãos? Orar a Deus e falar assim: Senhor, ajuda, porque não é fácil. Quem aqui nunca sentiu um pouquinho de... Deixa eu virar para as câmeras aqui, ó. Quem nunca sentiu uma dorzinha de cotovelo, né? Ou seja, uma invejinha de alguém em algum momento da vida. Nós somos gente, nós somos humanos. Nós nascemos, fomos gerados pelo pecado. Então é normal que essas coisas aconteçam, mas é anormal que elas prevaleçam na nossa vida. Então você pode, em algum momento de fraqueza ali, né? Mas você, na hora que isso acontece, o Espírito Santo fala: meu filho, meu servo, está errado. E você vai lá e fala: Senhor, você sobe na cruz, né? Se crucifica com Cristo e fala: Senhor, viva em mim, não deixa a minha natureza predominar sobre a natureza do Espírito. Pedro vai além agora do ambiente igreja. Agora Pedro ele sai das 4 paredes, igreja, comunidade, povo de Deus, e ele vai falar do ambiente externo. E ele vai dizer o seguinte: olha, o mesmo comportamento que vocês têm em relação aos seus irmãos na fé, vocês devem ter também em relação aos que estão de fora. Então tudo começa na igreja, mas se estende para fora da igreja. Ele fala assim: não paguem mal com mal, ofensa com ofensa, paguem a ofensa com uma bênção. Quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção para vocês. Então vejam, Pedro está dizendo aqui o seguinte: irmãos, vocês não devem demonstrar amor apenas pelos irmãos em Cristo, mas vocês precisam viver também esse amor para com aqueles que estão de fora. E os que estão de fora, muitas vezes, por viverem sob o domínio da natureza do pecado, eles vão insultar vocês, vão humilhar vocês, vão rejeitar vocês, mas vocês precisam amá-los com o amor de Cristo, porque eles também têm uma alma e são preciosos aos olhos de Deus.
Lá em Mateus 5:44, Jesus falou assim: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Irmão, como é lindo e maravilhoso aos olhos de Deus quando alguém que odiava o evangelho, quando alguém que detestava os crentes, quando alguém que chamava os pastores de ladrão, quando alguém dizia assim que na igreja do crente só tem um bando de gente que não tem o que fazer, quando essas pessoas aceitam a Jesus, é lindo ou não é? Quando alguém que estava vivendo na criminalidade, quando alguém vivia uma vida de infidelidade, de mentiras, vem a Cristo e se torna uma nova criatura, é lindo ou não é? Então Pedro está dizendo: olha, vocês precisam amar essas pessoas, ainda que elas odeiem vocês, ainda que elas rejeitem vocês. Vejam que não é somente Pedro que procura, né, trazer aqui à luz os ensinamentos que Jesus tinha dado aos seus discípulos quando ele falou: amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem. Em Lucas 6:27, ele fala assim, Jesus fala: ame os inimigos e façam bem pelos que odeiam vocês. Paulo também vai usar dessas mesmas palavras para ensinar os crentes que estão em Roma, dizendo o seguinte: não paguem a ninguém mal com mal. Procurem agir de maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5:15, Paulo fala assim: tome cuidado, para que ninguém pague mal com mal, porque às vezes, numa situação de confronto direto e inesperada, você pode, naquele momento de fragilidade, de falta de vigilância, de imprudência, você pode acabar reagindo da maneira errada. Então Paulo diz assim: olha, não paguem a ninguém mal com mal, procurem agir, ou melhor, procurem em todas as ocasiões fazer o bem aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Ou seja, faça o bem para os que estão na igreja, mas estenda esta bondade, esse amor que você tem pelas pessoas que estão fora. Pagar mal com mal. Vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês. Pagar mal com mal, ou melhor, dentro da igreja, estou tentando formular aqui a pergunta. Dentro da igreja, entre a comunidade cristã, vocês acham que existem irmãos que pagam mal com mal? Dentro da igreja, não estou nem falando lá de fora não, aqui dentro. Vocês acham que tem? Tem, gente? Tem mesmo? Em relação aos que estão de fora, você acha que tem crente que paga mal com mal? Se dentro da igreja tem, aí que se dirá fora, né? Vejam bem, pagar mal com mal é retribuir na mesma moeda, não faz parte do comportamento cristão. Se alguém te fez algum mal, se alguém te feriu com alguma palavra, com alguma atitude, se alguém te enganou dentro da igreja, você não deve tratar essa pessoa da mesma maneira. Mostre a ela que você é diferente. Mostre a ela que você é de Deus. Lá no Salmo 34, 12 e 16, porque Pedro, ele está também demonstrando aqui um conhecimento do Antigo Testamento, quando ele cita estas palavras que vêm lá do Salmo 34. Só que no Salmo 34, vejam bem o que o salmista fala: procurem não dizer coisas más, coisas mentirosas, afastem do mal, façam o bem. E ele diz: Deus é contra os que fazem o mal. Por 3 vezes aqui o salmista está citando a palavra mal aqui para deixar bem claro que aquele que pertence a Deus não pode ter o mal arraigado, enraizado aqui dentro do seu coração. Pedro ensina os leitores que eles devem o quê? Abençoar ao invés de retribuir com a mesma moeda. Desejem o bem, ou seja, abençoe. Alguém te fez um mal, né?
E aí você olha para a pessoa e fala, Deus te abençoe, né? Aí a pessoa vai falar, mas, poxa, se ela tiver consciência, ela vai dizer, poxa, eu fiz mal para fulano, e fulano está pedindo para Deus me abençoar, né? Então vejam, Pedro está dizendo aqui que a gente precisa abençoar, porque quando nós abençoamos, nós estamos imitando quem? O nosso Pai, que é o próprio Deus. Só um minutinho, pode falar. Muito bem. Uma vez que somos julgados pelas nossas próprias palavras, uma vez que nós abençoamos, nós somos também abençoados. Sim, irmão Gildo. Muito bom, irmão Antônio. Muito bem. Pagar isso, o mal com o bem. Quando nós praticamos então o bem, nós estamos imitando a Deus, que é o nosso Pai. Então nós estamos provando que somos filhos de Deus. Lá em Mateus 5, 45 até o 48, nós vamos ver o que é amar, o que é praticar o bem na ótica divina. Vejam bem, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, para que vocês se tornem filhos de Deus, Deus que está no céu, disse Jesus. Aí Jesus fala assim, Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Ele dá chuva tanto para quem faz o bem, como para quem faz o mal. O que Jesus está querendo ensinar aqui aos seus seguidores, aos seus discípulos? Vejam bem, o amor que há em Deus é um amor que não tem restrições, não tem preconceito, quando se trata de abençoar. Olha, imagine se Deus mandasse sol só para quem é bom. Como vocês acham que seria o planeta Terra, né? Um solzinho na cabeça de quem é bom, quem é ruim não vai ter sol. Dá para imaginar isso? Imagine se Deus mandasse chuva só na vida e nas propriedades, nas casas daqueles que fazem o bem. Como seria? Não, Deus manda para todos. Ou seja, Ele derrama a graça, a bênção sobre todos os seres viventes. Os injustos, os justos, os maus, os bons. Então o que ele está dizendo aqui é exatamente o que o irmão Gildo estava falando. Poxa, eu estou indo para o meu trabalho. Os meus colegas, cada um quando leva um pão, leva o seu pão e não reparte com os outros. Mas eu sou crente em Cristo, eu vou fazer diferente. Eu vou levar um pão para cada um. E quando você faz isso, você está demonstrando através desta ação tão simples, que você tem o mesmo respeito, que você tem o mesmo sentimento por todos eles. Então, antes da irmã Michele falar, segura aí só um minutinho. Vejam bem, Jesus falou assim, se vocês amam somente aqueles que amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Porque se você faz o bem somente para quem faz o bem para você, você já recebeu a recompensa. Ou seja, a recompensa está em fazer o bem, principalmente para aqueles que não esperam recebê-la. Então Jesus fala assim, se vocês falam somente com seus amigos, o que é que vocês estão fazendo de mal, de bem? Ou o que vocês estão fazendo de mais? Porque os pagãos também só falam com eles. Sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Pois não, irmã Michele?
Ah. Isso. Ok, deixaria de ser justo. É. É. Ou todos iriam querer ser justos para poder desfrutar do solzinho, da chuvinha que Deus dá só para os justos, né? E aí nós não teríamos justiça, porque as pessoas estariam vindo não porque Deus é Deus, eles estariam vindo porque se a gente ficar desse lado tem sol e do outro lado não tem sol. É mais ou menos isso, não é, irmão? Então, vejam bem, sejam perfeitos em amor. Qual o significado de abençoar neste verso? Significa, por exemplo, orar pelos inimigos, ser gentil com eles, nas palavras, nas ações, e promover o bem-estar destas pessoas. Abençoar pode se referir aqui a duas coisas. Primeiro, o dever que nós temos como cristãos de abençoar os outros. E segundo, a perspectiva de herdar a bênção, porque Pedro diz assim: Deus prometeu dar uma bênção a vocês. Então vamos pensar o seguinte: o crente, ele não ganha uma bênção, ele herda a bênção. Ou seja, não é porque eu vou abençoar alguém para poder ganhar uma bênção, não, você já é herdeiro desta bênção, a bênção já está sobre você. Então quando você abençoa alguém, na verdade você não está dando algo para receber algo em troca, você já tem esse algo, porque você já é herdeiro das bênçãos de Deus. Então vejam, esse conceito de herdar as bênçãos começa lá na era dos patriarcas. O exemplo lá de Esaú e Jacó, quando Jacó ele se faz passar pelo seu irmão e ele pede a bênção para o seu pai. Olha o conceito de bênção. Através das palavras, a Bíblia diz assim que Isaac, ou melhor, Jacó vai até Isaac para ser abençoado, e a Bíblia fala que Isaac o abençoou. Aí depois chega o Esaú, querendo a bênção que era de Jacó, porque Jacó já tinha recebido a bênção. E aí o pai fala assim: filho, eu não tenho bênção para te dar. Mas ele insiste, e aí ele fala assim: pai, você não tem uma bênção sequer que você possa me dar? Olha o poder das palavras. Aí Isaac fala assim para Esaú: tá bom, filho, já que você está chorando e que você quer tanto uma palavra de bênção, eu digo para você o seguinte: você vai viver longe de terras boas. Ai, começou tudo errado. Você não vai ter terras boas para cultivar. Você vai viver longe do orvalho que cai do céu. Você vai viver pela sua espada e vai ser empregado do seu irmão. E quando você se revoltar, aí você vai se livrar do seu irmão e vai ter independência. Aí eu pergunto para vocês: onde estava a bênção de Esaú aqui? Difícil. Poder da palavra. Queridos, nós que somos de Deus, nós recebemos do Senhor autoridade. Jesus falou assim: o que vocês ligam aqui está ligado lá em cima. Então nós devemos pensar muito antes de dizer qualquer palavra. E quando eu digo qualquer palavra, seja bênção ou maldição, porque em nós está o poder da palavra dado por Deus. Uma bênção, por ser uma herança, eu penso que o que Pedro tem aqui em mente é a salvação. Então ele está falando aqui: olha, quando você abençoa alguém, na verdade Deus te abençoe, você está dizendo para a pessoa o seguinte: eu desejo que você seja salvo, assim como eu sou salvo. Amém, irmãos? Olha, está difícil terminar essa aula, estou na metade dela. Eu vou pedir mais alguns minutos de atenção para vocês, para não deixar todo o conteúdo pendente. Então eu vou procurar ser um pouquinho rápido aqui em algumas coisas. Terceiro conselho, ou melhor, terceira coisa que Pedro vai dizer aqui para os irmãos,
está no versículo 10 a 12, quando ele fala assim: quem quiser gozar a vida e ter dias felizes. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui, você que está em casa, você quer desfrutar bem a sua vida? Você quer viver dias felizes sobre a terra? Não quer dizer que você vai viver todos os dias felizes, mas você quer viver dias felizes? Você quer desfrutar melhor a sua vida? Então Pedro, ele vai dar alguns conselhos aqui, e eu já vou direto para os conselhos que Pedro dá. Primeiro, não fale coisas más e não conte mentiras. Mais uma vez a gente vai voltar aqui à questão do poder que há por trás das palavras que nós proferimos. Tiago diz que a nossa língua, ela é um mundo de maldade. Lá em Tiago 3,6 ele fala, ela é fogo. Fogo consumidor, mundo de maldade. Ela ocupa um espaço no corpo e é capaz de espalhar o mal por todo o corpo. Se tem um perigo em nós que a gente deve tomar cuidado, é com a língua. Olha o que ele diz aqui, que ela é como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a vida em chamas. A língua é terrível, gente. Uma língua descontrolada corrompe, destrói por onde passa. Então o cristão deve ser fiel à palavra de Deus e tomar muito cuidado. Nem tudo que você pensa em dizer, você deve dizer. Retenha a língua do mal. Vejam bem, a palavra de Deus fala assim, que a palavra de vocês é sim, sim, não, não. Ou seja, é verdade ou é mentira. Não existe meio termo. O que passa disso, Jesus falou, vem do diabo, vem do maligno. Tiago fala a mesma coisa, olha, diga sempre sim ou não, para que Deus não condene vocês. E a condenação vem tanto quando a gente diz sim, quando deveria dizer não, quando a gente diz não, quando deveria dizer sim. Ou seja, nós precisamos ser autênticos. Afaste-se do mal. Eu vou ser rápido aqui, dá vontade de comentar um pouco mais, mas o tempo já não permite. Primeiro, controle a língua de falar mal e mentira. Segundo, afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça de tudo para alcançar. O que é fugir da aparência do mal? Às vezes a gente acha que fugir da aparência do mal é não se relacionar com as pessoas fora da igreja, porque a gente acha que se conversar com essas pessoas, a gente vai estar fazendo o mal. Na verdade, o mal às vezes está dentro da própria igreja, irmãos. Afasta-se do mal, das más influências, más amizades, relacionamentos maus que podem trazer destruição. O cristão deve evitar todo tipo de aparência do mal, tanto nas atitudes, nas palavras também. Lá em 1 Tessalonicenses 5,22 fala assim, evitem todo tipo de mal. Ou seja, às vezes, dentro da comunidade cristã, podem existir pessoas que mesmo amando, mesmo sendo gentil com elas, mesmo vivendo em paz com elas, é melhor ficar distante delas. Porque às vezes o outro não tem a maturidade, a compreensão que você tem. Aí entra aquele conceito de ser fraco, por não entender, por não compreender algumas coisas, por não aceitar algumas coisas. E por isso essa pessoa espiritualmente ela está fraca na fé, porque não tem uma compreensão clara. E aí ela pode te influenciar negativamente. Então ela passa a ser uma aparência do mal. Então precisa ter cuidado. Ah, pastor, mas então eu vou fugir do irmão? Não, não é fugir do irmão, mas é evitar determinadas conversas. Sabe, às vezes, qual que é o assunto preferido de crente? Quando se reúne dois ou mais crentes, o que eles mais comentam? Fala para mim aí, gente. Qual que é o assunto preferido de crente? Estou falando de forma geral. O que vocês acham? Do que crente fala? De crente. Essa não é verdade, gente. Ou bem ou mal, mas fala de crente. Fala de igreja. Às vezes dentro da condução, no trabalho, em casa,
na igreja, em qualquer lugar. É o que o crente mais fala, porque é o que ele vive. Mas aí, você que tem o conhecimento da palavra de Deus, foge, né? Afasta do mal. Quando alguém vir falar alguma coisa que você sabe que aquilo não é saudável, o que ele fala? Faça o bem. Mude o assunto, comece a falar de outra coisa que seja boa. Você não precisa ignorar a pessoa, mas você tem que neutralizar aquela maldade e como se diz? Converter aquela maldade em bem. Comece a falar o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Bom, terceiro, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Ou seja, Deus vê tudo o que a gente faz. E Deus conhece a honestidade do coração de cada um. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não julgar. Porque às vezes a gente pode achar que alguém não está sendo correto, está sendo desonesto, mas só quem sabe realmente é Deus. Então a gente tem que tomar cuidado também para não se precipitar no julgamento e acabar falando mal do outro. Em quarto, e aí eu vou terminar por aqui a aula. Deus é contra os que fazem o mal. Uma vez que nada escapa dos olhos de Deus, vejam bem, ninguém deve pensar que Deus não se importa com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele faz. Aqueles que se divertem em fazer o mal, não têm Deus como amigo, mas como adversário. Irmãos, toda vez que a gente usa a nossa linguinha aqui, para falar mal, para dizer mentira, para julgar indevidamente, quando a gente usa as nossas mãos, os nossos pés, para praticar alguma maldade, a gente na verdade está entrando numa guerra contra Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é contra o mal. Então tudo aquilo que é mal, vai contra os princípios que Deus tem estabelecido para o seu povo. Então se a gente faz isso, nós nos tornamos também inimigos de Deus. Nem que seja por 1 minuto, por 2 minutos, por 1 hora, mas naquele momento ali, nós não estamos em comunhão com Deus. Pedro não está interessado aqui em falar muito sobre o destino final de quem faz o mal. Não é esse o foco de Pedro. Lá no Salmo 34, que ele está usando como base, como referência, o salmista vai dizer que aqueles que fazem mal, quando morrem, são esquecidos, né? As pessoas até dizem assim, graças a Deus que se foi. É o que o salmista está dizendo. Mas Pedro não quer saber disso. Pedro não está preocupado aqui em ficar discutindo o fim da maldade. O que Pedro quer, na verdade, é dar à igreja, aos irmãos, a oportunidade de se arrepender e desenvolver uma boa relação viva, né? Uma relação com Deus, uma relação com os irmãos, porque é nisto que o mundo saberá que nós somos de Deus, e é nisto que nós teremos a presença plena de Deus habitando entre nós. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Aqueles que eu pulei muita coisa aqui da aula porque o tempo não permitiu, mas aqueles que desejarem podem amanhã baixar todo o conteúdo da aula em nosso ambiente virtual. Que o Senhor abençoe a todos, abençoe aqueles que estão em casa também. E só lendo aqui o comentário da irmã Iraí, que ela falou assim que acredito que se olharmos a dor dos outros e pensarmos como se fosse em nós, então vamos sentir a necessidade de estar intercedendo por estas pessoas. Ou seja, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente sente o que o outro está também sentindo.